Olá, boa tarde, Moçambique, boa tarde, Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma conversa, Palavra do Artista. Hoje temos um enorme prazer em receber e conversar com a artista carioca Cristina Bastos. Cristina Bastos, ela é formada, graduada em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, no Rio de Janeiro, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO também, na UFRJ, na mesma universidade. Cristina Bastos tem um olhar multidisciplinar e utiliza vários meios artísticos em suas pesquisas poéticas. Ela utiliza escultura, instalação, vídeo, fotografia, tudo para refletir o mundo e o seu ser, né? Atualmente vem trabalhando com fio de cobre, em tramas manuais, onde questiona formas do indivíduo e no coletivo. Tem uma poética que consiste em lidar com cores, materiais, de modo a construir metáforas, formas que evocam memórias e sentimentos. Suas invenções e reinvenções plásticas constituem um processo de pesquisa plástica que relações entre criador e objeto, constituindo assim um entorno do local que é exposto num diálogo permanente. Nesse aspecto, cada obra dela oferece múltiplas capacidades de interpretação. É nisso que nós vamos aprofundar nessa conversa com a Cristina. Sente que o lúdico, o lírico, o desafio apresenta criações orgânicas que guardam e multiplicam a vida, a esperança da vida, a dinâmica, e funciona como repositório contínuo de sentido, de um saber intuitivo, do conhecimento adquirido, que estimula a imaginação do observador. Cristina já esteve em Moçambique, ela é também uma ponte viva da ligação entre Moçambique e Brasil. Ela esteve primeiramente em 2004 na exposição de arte contemporânea organizada pelo Movarte. Ela expôs no Museu Nacional de Arte em Maputo. Depois, ela, em 2006, ainda no Brasil, no Espírito Santo, há uma exposição muito importante que ela participou, que chama Murto, na galeria da UFS, em Florianópolis. E depois voltou a participar, já não esteve em Moçambique, veio só o trabalho dela. Quem esteve também deste grupo de artistas brasileiros foi a Isa Bandeira, e a Cristina expôs na Bienal do Movarte, em 2012, e o seu trabalho ficou exposto aqui na galeria do Centro Cultural Brasil-Moçambique. Eu tive o prazer de ter o trabalho dela aqui. Outras exposições importantes da Cristina, Eliames, com a artista Kíria de Oliveira, na Galeria Arte Casarão de Viana, em 2016. Depois Eliames também com a Kira Mato, no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul. Com esta artista com uma experiência em arquitetura, com uma experiência em artes visuais, uma linguagem pluricultural, com uma passagem por Moçambique, e que nós hoje vamos conversar. Olá, Cristina, seja bem-vinda aqui à nossa conversa, Palavra do Artista. É um prazer em tê-la aqui. Oi, boa tarde para todos aí em Moçambique, aqui no Brasil, em outros países também que estejam nos ouvindo. É um prazer estar participando desse projeto e espero poder contribuir com alguma coisa, né? Olha, Cristina, nós criamos esse espaço porque é um espaço importantíssimo de diálogo, né? Diálogo não só a nível das artes plásticas, mas a nível da cultura em geral. Nós também tivemos aqui escritores, poetas brasileiros, moçambicanos, e queremos cada vez mais fortalecer essa ponte entre Moçambique e Brasil. Estiveste em Moçambique, a sua passagem por Moçambique foi muito importante, contribuiu bastante para aquilo que o enriquecimento e a pluriculturalidade que nossos dois países têm. O seu trabalho foi forte, no sentido de que o VART, na altura, que iniciou com os projetos de exposições em 2004, tinha como grande objetivo não só fortalecer pontes e criar novas pontes
principalmente com países falando língua portuguesa. O Brasil foi o país que, nessa Bienal, participou com, se não me falha a memória, com 7 artistas, sendo que 4 de vocês, não, digo, 4 de vocês estiveram aqui. A Isa Bandeira, a Cristina, o Adilson Barbosa e Foi o Francisco de Berto. o Francisco de Berto, né? Que são artistas fantásticos e estiveram aqui presentes durante 2 semanas partilhando a vossa experiência aqui. Olha, foi um prazer ter ido e eu aprendi muita coisa a partir dessa viagem, dessa exposição, e ter conhecido a cultura. Foi assim, tipo um marco, um divisor de águas no meu processo, né, poético. A partir dessa ida aí, eu comecei a ter, sabe, um novo olhar para o que eu estava fazendo, né? Das minhas conquistas. Estava numa época, uma formação em pintura, não é? E lembro agora momentos que a gente partilhou ateliê no Rio de Janeiro, trabalhámos juntos em curadoria de exposições de estudantes da Escola de Belas Artes. Falei de Moçambique várias vezes contigo, despertou aquela curiosidade e quando nós tivemos a oportunidade, estiveste aqui. Que coisa, foi um momento em que parte dos artistas que estavam convidados, principalmente moçambicanos, a expor nesta exposição, eram artistas que tinham um trabalho bastante experimental, assim, no sentido de materiais, no sentido de linguagens, uma coisa assim, de material transitório, material não convencional nas linguagens que aqui em Moçambique ainda estava muito enraizado, que a madeira, o ferro, né? Que não foi um país do bronze, mas a madeira e o ferro, principalmente. E essa abordagem, esse diálogo convosco, não só abriu horizontes aos artistas jovens moçambicanos, como também trouxe grandes discussões, não é? Sim, sim. Eu acho também que foi uma quebra de paradigmas também, né? A gente ter essa visão, uma visão meio estereotipada, né? Que temos de Moçambique. E quando eu cheguei aí e vi os trabalhos, a forma como vocês estavam produzindo, ver o trabalho do Gemusse, também o trabalho também de uma artista também que eram umas esculturas de gesso, lembra? Que até chegaram quebradas e você colocou. É uma artista brasileira, carioca, a Priscila Ude, né? Várias. Também o trabalho do Gemúcio em relação a um artista, né? Uma pessoa, uma moçambicana, lendo um livro sobre história da arte dentro de um contexto, né, cultural completamente diferente daquele europeu, né? E isso também aquilo tudo foi abrindo os meus olhos, sabe? Foi me questionando também por dentro e eu acho assim, eu aprendi muita coisa indo aí. Eu acho que eu precisava ter ido. E essas pontes que a gente tem a sorte de poder atravessar, né, de estar junto e partilhar não só o mesmo espaço de exposição, mas também os momentos de diálogo, né, são extremamente importantes para a criação artística, né? Hoje nós estamos experimentando outras plataformas, né? Quando digo plataformas, digo outras possibilidades. Esta live, por exemplo, se estivéssemos aqui consigo, teria um impacto diferente, porque ouvi-te presencialmente e partilhar o mesmo espaço físico traz da gente outras dimensões, outras percepções, né?
mas não deixa de ser uma conversa que nós podemos também partilhar coisas importantes. Esta ponte que Moçambique e Brasil, o Centro Cultural Brasil-Moçambique está aqui a cada vez mais alimentar, é extremamente importante. É muito importante que os artistas brasileiros conheçam a arte moçambicana, que estejam cada vez mais laços de proximidade consolidados, as pontes, e também que nós também voltemos a revisitar aqueles artistas, porque não podem cair no esquecimento. Cristina, estiveste aqui bastante tempo, tem alguns anos já, expuseste cá em Moçambique por duas vezes, mas nós não podemos, de forma alguma, deixar cair isso no esquecimento, não é? E é esse o trabalho que nós queremos voltar a conversar sobre ele, ouvir de ti e falar do que estás a fazer hoje em dia. Né? Tá. Naquela essa época... conversa como único, múltiplo, porque um pouco daquilo que história que desenvolveu um pouco o seu trabalho, acima de tudo, quase que transversal, assim. Naquela época eu estive porque também o governo, né, teve um apoio também, né? O governo brasileiro apoiou com as passagens e é uma pena assim, né? Hoje em dia não ter mais tanto apoio à cultura como tinha naquela época, mas a gente vai levando, né? Mas e aí, foi ótimo ter ido. Quando eu estive aí, eu percebi sobre as questões dos materiais, né? As obras dos artistas, utilizando os materiais do dia a dia, ressignificando eles. Então, isso aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pensar nessas questões, como poder trabalhar a minha linguagem, né? Utilizando esses materiais mais simples, mais a reciclagem e também essa questão da interação, né? Como isso era importante. Deixar essa questão de só trabalhar a obra como o público só observando, né? Eu acho que o público ele já quer trabalhar, quer interagir com a obra, né? Acho que já não estamos mais nessa fase de só ficar admirando, né? Sim, Inclusive, falas da interação, isso é extremamente importante, porque como lidar com o público, né? Como o público deixa de ser um mero espectador. O nosso trabalho ele tem outras formas de alcance e quando nós então, ele pode interagir, participar, ele não só está a ver um objeto sacralizado de obra de arte, mas também leva consigo uma experiência do artista, uma experiência da arte e, acima de tudo, uma experiência de conhecimento. A arte chega realmente a um nível de educação como nós pretendemos aqui dizer. Eu vou pedir ao Kive para passar um vídeo de interação de um trabalho seu com o público, uma exposição que foi feita aí no Espírito Santo, que foi fantástica e eu penso que nós podemos partir nossa conversa a partir daí. Que pode rodar o vídeo sobre esse trabalho único e múltiplo da Cristina. Este é o... Esse é um trabalho é um trabalho recente, né? Esse é um trabalho recente. Isso não é interação com o público. Isso é uma experiência sua com um objeto em que tu vais mexendo permanentemente, não é isso? Sim, na realidade, esses cubos eles estão totalmente interligados. E eu tento separá-los, né? Eu tento organizar, eu tento
colocar alguma certa disciplina compositiva, né? E eu não consigo, eu o tempo todo tentando. O que eu quero dizer com esse trabalho é sobre, o nome desse trabalho é Interconexões, tá? Eu fiz esse trabalho durante a pandemia para mostrar que sobre as coisas que estão acontecendo, você não consegue separar, né? Um país do outro, o que aconteceu na China, aconteceu depois na Alemanha, na Europa, aí veio para o Brasil essa pandemia, você não consegue. Estamos interligados economicamente, então não tem como você separar isso, né? Até a questão de você tenta cuidar, vamos dizer agora, separa todo mundo fica em casa, mas aí a economia, né? Começa a mexer na economia, você começa a mexer com as escolas, começa a mexer. Não tem como você separar, tá tudo junto, sabe? É isso que esse trabalho fala, né? Sobre essas interconexões que você não consegue. Você mexe um e tira o outro do lugar, né? Você desloca o outro, né? Ele está totalmente conectado, assim como nossas vidas estão conectadas, assim como tudo no mundo está conectado. E cada forma que tu vais colocar, ela é sempre uma forma transitória. Ela está permanentemente mexendo e ela pode não tomar por decisão sua que esta é a forma final, mas também se o outro for a mexer ou mesmo tu toma decisão, ela tem sempre uma nova forma. Ela não tem cima, não tem embaixo, não tem lado, né? Todos os lados valem como forma de forma principal. É uma interconexão acima de tudo, né? Entre aquilo que é a forma e aquilo que é a ação do artista ou a ação do espectador. Né? Sim, imagina, olha só, como é que você vai separar as pessoas? Não tem como você separar as pessoas de idade em casa, ou as pessoas jovens trabalhando, não tem como você separar as economias. Tudo está, que um país faz, ou que um ser faz, em termos no micro, no macro universo, né? Você acaba mexendo com o outro, sabe? Você acaba influenciando ou alterando, né? O outro, não tem como, né? Nós temos aqui alguns comentários da Miriam Soleimani, que estamos todos interligados. E a Sim, nossa ação, vou completar, a nossa ação permanente interliga-os permanentemente. E esse trabalho reflete exatamente sobre isso. A ação do artista, a ação interliga-os permanentemente uns com os outros. Nossa ação como indivíduos sociais. exatamente. Eu criei isso durante a pandemia, quando eu comecei. Bem, eu já havia percebido essas coisas, mas acho que ficou mais forte durante esse período, esse ano, né? Sim, ficou bem pouco. Aí temos o Genivaldo, já conversou conosco, ele passou aqui para cumprimentar. O Adilson Barbosa, que também já conversou conosco aqui, diz que a sua poética é muito forte, ele gosta imenso do seu trabalho. O Genivaldo, eu também gosto muito, assisti também a sua live e vi muita conexão, né? Quando você fala sobre a questão da interatividade, né? Dessa importância. Essa necessidade que hoje nós artistas temos de ter essa relação com o público, né? De interagir com eles. Como é que vê a sua relação, o seu trabalho com o público? Olha, eu penso o seguinte, eu penso que o meu trabalho nunca é acabado, sabe? Eu faço uma parte, eu lanço para o público e eu tenho esse retorno. Aí, quando eu tenho esse retorno de como eles percebem, eles interagem, aí eu altero o trabalho, é como se ele tivesse.
ele estivesse sempre indo e vindo, sabe? Não é um trabalho acabado, nunca é acabado. Ele sempre está, sabe, sendo alterado. Transformação permanente. É, Eu exatamente. para o Kive, olha, para o Kive, passar o vídeo de interatividade com crianças do projeto aqui, único múltiplo, né? Que pode passar aí o vídeo. Pode? Cristina, esse trabalho poderosíssimo, não é? Olha, esse trabalho
ele surgiu após eu ter voltado daí de Moçambique, né? Nossa, então Moçambique Sim, alimentou assim com uma carga energética potente, é uma abertura para o mundo de uma forma. Foi fantástico. sim, sim. Quando eu voltei daí de Moçambique, eu comecei a pensar nessa questão da interação, nessas questões também da reciclagem, de usar esses materiais. E eu também comecei a fazer um curso de pós-graduação, eu tinha terminado, né? Um curso de pós-graduação em computação gráfica, e eu comecei a pensar exatamente nisso, de como interagir com o público, como utilizar o material de reciclagem, e ao mesmo tempo que eu pudesse criar o meu trabalho e as crianças, o público, pudessem interagir com o mesmo material, né? Então, as tampinhas, eu comecei a observar que as tampinhas pareciam com pixels de computador, né? E que as pessoas pudessem interagir também, né? Então, eu comecei a juntar 20 mil tampinhas e o interessante é que as pessoas começavam a ver eu catando as tampinhas, né? Nas praias, nas praças, nos bares, e as pessoas me perguntavam assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou catando tampinha para fazer um trabalho de arte. Aí daqui a pouco as pessoas estão lá com saquinho, né? Até me ligavam, pediam, olha, tem aqui, ó, passa aqui em casa, tem uns saquinhos de tampinhas. E assim foram juntando. Teve um conjunto habitacional que minha prima conseguiu 2 sacos enormes cheios de tampinhas. E assim foi. As pessoas, eu notei que as pessoas elas gostam de participar, não só na exposição, mas elas gostam também de ajudar a produzir, fazer parte, sabe? E aí foi bem legal. Essa última parte do que você percebeu assim no vídeo, que tem umas crianças dando uma sala de aula, aquilo ali eu produzi, foi um workshop, né? Que é o mesmo workshop que eu também fazia também nas exposições também, quando tinham as turmas, né? De escolas. É que é o seguinte, eu dava um tapetinho, né, um limitador, né, de espaço e uns potes, umas caixas cheias de tampinhas. E separava em grupos e cada grupo tinha que produzir escolher uma temática, né? E produzir um trabalho ali naquele espaço que tinham que preencher aquele espaço todo. Mas não havia nenhum desenho antecipado, né? E, e era muito legal. Vou explicar para você o que acontecia ali. Primeiro, eles não conseguiam trabalhar em grupo. Primeira dificuldade, né? Então, eles tinham, assim, cada um começava a criar seu espaço separado. Por exemplo, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, a temática de uma praça, né? Aí um fazia um solzinho aqui, outro fazia um bonequinho ali. Só que eles tinham que preencher o espaço todo. Então, no final, eles conseguiam. Deu para notar. Ali no caso ali daquela sala de aula, o tema era a reciclagem, né? E os 3 tapetes estavam separados. E você vê que no final, quando eu juntei, né, os 3, ah, combinou, né? Houve uma composição ali, né? Uma proporção enorme. Pois é o que acontece na cidade, né? Os bairros eles são criados separadamente, mas no final os bairros vão se juntando, né, para formar a cidade. A força da formação e arquitetura, né? Exatamente. Agora tem um trabalho também, na realidade assim, eu trabalhei vários suportes. Aquele que começa com as tampinhas pulando,
eu que fiz. Eu fotografei uma tampinha de cada cor e depois eu fui fotografando, fui mexendo, né? Fui alterando. Era num vídeo que eu comprei no jornaleiro e eu tinha 30 dias para utilizar. Depois ele perdia, eu tinha que comprar. Então eu não queria, eu queria trabalhar exatamente essa coisa essa coisa que você, bem, é o lixo, é o que a tampinha que é de graça, o vídeo que é um aplicativo de graça que você tinha 30 dias para utilizar. Então eu aprendi a mexer com ele e fiz esse vídeo, né? E depois acabou, né? Então, tudo era assim, foi tudo muito. Era isso que eu queria. Tem aqui uns comentários que eu quero ler aqui do Lastênio Scopel, né? A nossa vida também nunca está acabada, está sempre sendo transformada como seu trabalho. E nessa proposta poética nos remete a esse conceito, até pela noção que passa da interação, ligamentos, conexões. Claro que está a falar também do trabalho que passamos, mas também por este vídeo das atividades, da interação com as crianças. É um vídeo que também é um trabalho que mostra que tanto adultos como crianças têm aquele envolvimento, né? Assumem, apropriam-se daquela atividade, né? Até isso, é envolver as pessoas, acima de tudo. Muito obrigado pelo seu comentário, Lastênio. A Cristina Ravagani também dá parabéns pelo seu trabalho. A Ivana Berchol, o diálogo coletivo resulta em produções muito interessantes, vivências e relações dia a dia. Mas é isso mesmo, nosso dia a dia só faz sentido se houver a coletividade, não é? Nossas interligações. Falamos aqui muito sobre isso. E o outro é bastante profundo nesse sentido. Interconexão, coletividade, ação, troca, partilha. O trabalho. Voltado para as pessoas. Tinha também um outro, não sei se vocês repararam no vídeo, tinha um que era na vertical, né? E esse do vertical era o seguinte: eu fazia um desenho, as tampinhas estavam com ímãs, né? E era uma chapa de ferro. E eu fazia o desenho inicial e as pessoas poderiam interagir. Só que para elas produzirem o desenho delas, elas tinham que desmanchar o meu, né? Elas tinham que desconstruir o meu trabalho para construir o delas. E permitir que o outro chegasse também e desconstruísse um deles, né? Olha, tinha pessoas que ficavam de longe chorando, com medo que alguém chegasse e desconstruísse o desenho que ela tinha feito. Mas exatamente isso, é colocar, não é, Cristina? Essa coisa da construção, desconstrução, tem muito a ver com aquilo que nós somos hoje. Nós nos construímos, desconstruímos e desconstruímos permanentemente, não é? É um desafio permanente, é nós sairmos de nós mesmos, sair da nossa zona de conforto e nos refazermos permanentemente. Exatamente. A coisa que eu aprendi fazendo a arte é que na vida estamos sempre a começar do zero. Exatamente. A própria cidade, né? Hoje você Sim. tem uma rua, daqui a pouco não tem mais, tem aquela casa, daqui a pouco é um prédio, né? Exatamente era isso que eu queria também mostrar, né? Essa relação também da cidade, que tem um pouco a ver também com a arquitetura, com o urbanismo, né? A Isa Bandeira está aqui um comentário, dá os parabéns, e ela quer que tu contes um pouco sobre a residência do Rastros e o trabalho que você expôs no Mucambi, não é? Sim. Por isso que foi uma residência importantíssima também, que tem uma história brilhante aí. Sim, tem umas fotos aí que eu acho que eu enviei para você da cadeira, né? Não sei se vai dar para mostrar. Aqui vai passar aí as fotos das obras de Pequenas Memórias. É essa, não é? Exatamente. Sim, o que vai passando as fotos de memória e vamos falando sobre essa residência. Bem, foi muito legal,
sabe? Inclusive, receber dois artistas moçambicanos aqui no Espírito Santo. Esse aí é o trabalho, Pequenas Memórias, né? Não, Tiveram aí dois artistas moçambicanos. Sim, foi a Maimuna e E a, também foi a gravadora. Acho que a memória está muito ruim. Bem, esse trabalho foi o seguinte, tá? Tem também a ver com Moçambique. E também tem a ver com a perda do meu pai, que tinha sido recente, tá? E tem a ver com Moçambique, no sentido que quando eu estive aí em Moçambique, a Isa, ela comprou um livrinho de história para dar para a filha dela. E aí, nesse livrinho de história, mostrava um ancião contando as histórias para as crianças, né? A história da cultura. E aí foi que eu comecei a perceber também, naquela época, da importância, né? De você andar para frente, mas sem esquecer o passado, né? Tentar ver essa relação. E eu cresci ouvindo histórias da minha avó. Mas acontece que as minhas filhas não cresceram ouvindo as histórias dos avós delas. E eu queria era resgatar isso, né? A cadeira simbolizava isso, simbolizava o ancião, simbolizava as memórias do passado e que hoje está se perdendo, né? Quem é que senta para ouvir a história dos avós, né? As histórias, as pessoas não querem mais ouvir, as pessoas estão muito ligadas no os jovens estão muito imediatistas, né? Então, esse trabalho era sobre isso. Eu peguei essa cadeira e saí por aí. Essa daí, por exemplo, foi, foi numa fazenda antiga, né? Que aí eram as casas dos escravos na época. Eu tirei essa foto. Bem, eu carreguei essa cadeira dentro do carro e fui em vários lugares e fotografei com o celular. E também com o aplicativo do celular de envelhecer as fotografias, eu fui envelhecendo elas, né, para falar sobre isso. Sempre é a figura humana, o corpo que não está presente, né? E a cadeira simboliza isso. Não tem ninguém sentado ali para contar a história do lugar, a história da cultura. E é isso. E aí, na exposição, na instalação, essa cadeira ela fica num canto, né? Coberta. Ela fica num canto coberta. E tem esse rádio aí, esse rádio Capelinha, tá? Em que eu gravei várias histórias de pessoas contando sobre a história que a mãe contava, que a avó contava. Eu mesmo também contei a história do meu pai. Eu gravei tudo e coloquei dentro do rádio. E as pessoas ficam ouvindo durante a exposição as histórias que vão passando ali no rádio, né? E dentro dessa caixa, tem uma caixa aí é uma mala do caixeiro viajante, em que eu coloco um olho mágico digital, né? Em cima na tampa, em que você não consegue abrir, você não abre a caixa. Dentro da caixa eu coloco fotos, livros e objetos pessoais, em que as pessoas elas para ver o que está dentro da caixa, elas têm que olhar por dentro desse olho mágico, né? E aí simbolizava também essa questão também do computador, né? A gente vê as coisas através do computador.
computador, né? Acessa a história, os objetos através do computador, né? É isso. As artistas moçambicanas que estiveram lá foi a Maimuna e a Carmen Maria. A Carmen, eu aprendi tanta coisa com a Carmen, inclusive ela falou para mim assim, olha, a cor, né? A cor da África, a cor de Moçambique é o marrom. É mesmo. Eu É aprendi o marrom, né? Os tons de marrom aqui. exatamente. E foi muito bom, aprendi muita coisa. A gente saiu também com a Maimuna também pela cidade, ela colhendo os objetos e depois tentando ressignificar, né, na exposição. Foi muito legal. Foi muito legal, aprendi muita coisa mesmo. A gente vai aprendendo, né, com o outro, né? E é isso que é interessante na residência artística, né? Eu tenho que concordar uma coisa com o Lastênio aqui, que ele escreve uma coisa aqui nos comentários, que ele diz assim, que gosta sobretudo dos casulos. Eu concordo com o Lastênio nesse sentido. Os casulos são apaixonantes, assim, né? Eu jamais pensei, queria ver casulos, obras casulos feitas com arame, né, de cobre. E esse é um trabalho que desperta muito interesse. Casulo é casca. Casulo representa a metamorfose. Casulo representa, acima de tudo, a nossa transformação. Né? Quando tu fazes um casulo, estás a aceitar-te transformar. Né? Quando tu pensa, fala de casulo, nunca pensa na transformação do outro. Tu pensa, acima de tudo, na sua transformação. Eu acho que é como se fosse uma ponte, um canal de aceitação das mudanças. E casulos tem uma força, um impacto inimaginável. Assim. É que misturas dois materiais, um material que é duro, um material maleável, duro, um material mole, também maleável. E vai costurando, assim, tudo. Essa coisa de costurar. Sim. Olha só, o casulo, muitos artistas trabalham o casulo, né? Ele está no imaginário coletivo. Você mesmo já fez um que eu achei lindo, que tinha os sapatos também, lembra? Lembro. Então, O trabalho que eu também fiz bastante tempo aqui em Moçambique. pois é. E o meu casulo, ele simboliza essa transformação também, não só do ser humano, mas também da própria cidade também, né? Essa questão da transformação, das alterações. E esse trabalho, ele, ele também teve um início também naquela exposição que eu participei aí em Moçambique, que foi aí no Centro Cultural. Olha, uma raiz enorme aqui em Moçambique, a sua produção. Foi também a partir Vamos da. ficar com uma dúvida, voltar já a Moçambique para expor tudo isso. Como é que as coisas depois podem voltar a Moçambique? Saem daqui, são amadurecidas aí no Brasil e depois voltam para aqui. Pois é. Foi aquela, apesar de que o material que eu usei aí não tem nada a ver com esse, mas dos casulos, mas a ideia, né, o conceito, a ideia, assim, o embrião partiu dessa exposição o tema era estar, né? E eu até mandei, foi um trabalho que eu fiz, tipo um quebra-cabeça, né? Que eu fiquei pensando, puxa, o tema está, o que eu iria produzir, né? Eu queria alguma coisa que tivesse a ver com a cidade. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei na internet a planta de Maputo, né, da cidade de Maputo, antes da independência, ainda na época de Moçambique, colônia. Depois eu peguei. Não foi fácil conseguir, não tem na internet. Depois eu consegui a planta
exatamente pós a independência, logo no início, e depois é a atual, né? Maputo, naquela época da exposição. Em E 2012. eu sobrepus as 3 imagens, né? E olha, não foi fácil, porque imagina alguém que não conhece assim muito bem, né, a cidade, conhece assim, conheci a cidade andando, mas não a planta, assim, o urbanismo, né, na cidade como um todo, né? Então, assim, eu tive que, eu sobrepus ali, e a ideia era mostrar as ruas que existiam antes, as alterações, foi feito a, como foi feita a evolução dela, né? Então, eu pintei cores diferentes. Ah, as ruas que existiam antes como na época da colonização, pós-independência e e a atual, né? Então, assim, pintei de cores o que existia, o que deixou de existir e o que era atualmente. E depois eu mandei recortar todo em quebra-cabeça para que as pessoas pudessem montar. E ao montarem, pudessem começar a identificar, né, a cidade ali, com as alterações, né, que foram feitas através do tempo, né? E era isso que era a ideia. E desta ideia surge também o casulo. Sim, surge o casulo, mas o casulo como transformação, né? Porque a minha ideia do casulo é que você vai vendo que tem um casulo dentro de outro casulo, que tem um outro casulo, que tem essa questão da transformação. Só que as formas que vão sendo construídas, elas dependem da forma inicial que está dentro, né? Que é a primeira forma, para depois haver as outras, e depois elas saem e vão sendo, sempre sendo transformada. Existe um pescoço ali, que é um liames, né, que fica Sim, primeiro no segundo. É como respirar, isso. né? Nós estamos sempre numa. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo, que a gente está sempre tendo um momento de criação, dizer assim, inspiração e, né, inspiramos e expiramos, né? Então, a gente sempre assim, a gente assimila, né? Produzimos e depois jogamos para fora, né? Em forma de trabalho. Então, a gente está sempre nesse momento né, de criação, né, introspecção e expondo, né? Nesse processo. O comentário do Lastênio, né? Ele diz que com o passar dos anos, algumas coisas vão sendo deixadas para trás, gerando uma transformação que adivinha da evolução e necessidade de adaptação ao novo. Que isso nunca se perde a essência, ele fala também isso, nunca se perde a essência. A gente se adapta, se transforma. O novo é uma evolução do que já existiu, né? Não vou chamar velho, mas é um processo de transformação permanente. Você muito bem que a casca, a forma inicial, vai dar forma à forma que vem a seguir, né? E que daí gera novos caminhos, novas formas. Sim. Nós nunca deixamos de ser o que nós já fomos. Nós alteramos, mudamos a nossa forma de pensar, mas sempre, né, tem a nossa cultura, a nossa criação, né, a nossa essência continua. Continua. E aí mexe com outra questão também do olhar, acima de tudo. Está interligado, a questão do olhar. Há um trabalho seu que depois foi feito por ti. Tu dizes muito bem que o seu trabalho depende muito também do observador, das possibilidades de interpretação. É um trabalho que talvez puseste em Moçambique, voltando já ao início da nossa conversa, em 2004. Um trabalho que foi pensado para ser exposto numa leitura
e vocês chegaram muito em cima da inauguração da exposição, penso que é uma Maputo no dia da inauguração, nós montamos a sua fotografia, não é? Era um tríptico, trabalho de fotografia, e eu tomei a liberdade de fazer o trabalho da concepção curatorial e da montagem desse trabalho. E foi uma leitura completamente diferente daquela que tu tivesse, e isso eu confesso que eu não percebi na hora que que não era aquela montagem, mas que a forma como nós olhamos, como interpretamos, traduzimos o seu trabalho, funcionou perfeitamente. Foi. E também foi muito enriquecedor para mim a montagem, né? Porque eu não tinha pensado daquela forma, eu não havia. Às vezes a gente fica tanto tempo pensando, né? Criando um discurso no trabalho, e a gente não percebe que existem outros olhares, outras formas. Algo que a gente aprende na faculdade, né? Não existe uma única verdade, existem várias verdades, né? E essas verdades dependem culturalmente, da vivência do outro, e é isso que enriquece o trabalho, né? Não é algo engessado. E foi muito legal isso. Aprendi muito mesmo. Eu acho que eu tenho que só agradecer ter ido aí. E a leitura que nós fizemos, por exemplo, eram 3 corações, cada forma, cada tela, vou chamar de tela, cada fotografia era um coração. O primeiro, feito com beatas de cigarro, o segundo, sendo cobrido com pétalas de rosa, e o terceiro, completamente coberto com pétalas de rosa. A interpretação que a gente deu é que a vida sobrepõe a morte, não é? E a vida, as pétalas da cor representavam o amor, a vida, e que ela superava sempre o que nos causava o mal. Mas já foi pensado o contrário, né? O amor que temos se perde com... Talvez expliques melhor isso, né? Como é que foi pensado? Eu pensei exatamente o primeiro, que seria as guimbas de cigarro, que foi bem legal. Eu vou explicar para vocês que quando eu comecei a pensar nesse projeto, nesse trabalho das guimbas, eu comecei a catar. Eu não fumo, né? Então não tinha como juntar tanta guimba de cigarro assim. Eu fui juntando nas praias, catando nas praias, e as pessoas passavam ali também, me viam e também começavam a me ajudar a catar também. E foi muito legal. E foi a minha filha, né? As mãos da minha filha e eu que fotografei, né? A ideia era, eu trabalho muito com a questão do simbolismo, né? E eu usei as guimbas para falar sobre essa questão do capitalismo, né? Do consumismo. E as pétalas de rosas é exatamente sobre isso, né? A gente colocar a vida acima desse consumismo, desse capitalismo todo, né? Tentar resgatar isso que a gente perdeu um pouco, né? Mas isso foi dentro dessa nossa realidade aqui, né? Quando eu cheguei em Moçambique, vocês colocaram ao contrário, né? Vocês colocaram a vida, né? Sendo tirada, né, através do vício, não sei, do consumismo, não sei como é que foi. Eu gostaria de ouvir de você o que te levou a montar desse jeito o trabalho. Foi uma leitura, como havia dito, né, que a vida sobrepõe-se realmente aquilo que são os nossos vícios, né? Mas a posição dela foi invertida, e que no seu olhar fazia-te uma outra leitura. Foi realmente uma inversão, uma interpretação que foi dada no momento, uma questão de olhares diferentes, né? Vocês também tinham, não tinha tido tanto tempo assim que vocês tinham se emancipado também, né? Assim, houve uma guerra civil aí, não sei Sim. bem.
Então, acho que o capitalismo não estava assim tão, uma coisa tão como fosse esse capitalismo selvagem que de ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar para consumir, consumir, né? Não sei, talvez fosse tido essa Mas, versão de, né? Mas foi muito legal. Eu em gostei. 2004 para 2021, muita coisa mudou aqui em Moçambique, né? Nós Ah, temos já uma dinâmica bem diferente. Para quem vinha do Rio de Janeiro, chegasse aqui em Maputo em 2004, um impacto muito grande do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas da cidade, da vida, do dia a dia. Não é? Mesmo hoje é assim, não é? O nosso tempo é um tempo diferente. é, Outro tempo, que chama tempo do moçambicano, que é um tempo um pouco mais lento, comparado especificamente com São Paulo, com Rio de Janeiro, outras grandes cidades. bem, eu quando estive aí, vamos pensar assim, eu tive um olhar muito assim do arquiteto também, né? Do urbanista também. Eu comecei a perceber que Maputo não era diferente daqui, né? E você começa a olhar assim as semelhanças, né? Até culturalmente também, essa forma do moçambicano também super, vamos dizer assim, alegre, né? Simpáticos e conversando e tudo mais. Eu me senti acolhida, né? Muito acolhida por vocês. Foi... Eu me senti em casa, na realidade, eu vou falar. Eu me senti Olha, em chega em Moçambique, o brasileiro, quando chega em Moçambique, sente em casa. Está verdadeiramente em casa. Mas estamos chegando mesmo já na reta final da nossa conversa, nós vamos já mais para o fim. E quais são os seus trabalhos agora? O seu grande desafio neste momento? bem. Eu agora eu estou Em trabalhando. termos de novo normal. Não, eu continuo trabalhando. Eu não consigo parar. Olha, para mim não existe sábado, domingo, feriado, não existe nada. Eu não consigo ficar. Acho que minha família bem sabe disso, né? Eu acho que assim, o artista ele sente as coisas, né? E à medida que ele é estimulado, ele começa a pensar em algo, né? Eu estou trabalhando simultaneamente, eu continuo trabalhando com os casulos, mas eu também estou desenvolvendo esse trabalho essa série, né? Interconexões, tá? Que tem muito a ver com essa relação mesmo dessas conexões que nós temos, né? Da internet, economicamente. Nós estamos no meio da pandemia, né? Ainda nos sentimos, né? Qualquer coisa que o outro faça nos afeta diretamente, né? É isso. Estou desenvolvendo esses trabalhos. Olha, Cristina, eu espero que nós possamos voltar a encontrar muito brevemente, ter uma exposição sua novamente em Moçambique, ou a participação numa coletiva. Há um desafio aqui do Genivaldo em pensar em fazer alguma coisa com os nossos trabalhos, fazer uma coisa junta. Quero agradecer os comentários aqui que quem nos acompanhou, em especial a Cristina, Ravagnani, a Miriam Suleimani, ao Dilson Barbosa, obrigado ao Genivaldo, ao Ostênio, a Ivana, a Isa Bandeira, por ter nos acompanhado e por participar aqui nesta conversa com a artista Cristina Bastos, né, carioca, com formação em arquitetura e pintura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que hoje está a viver em Vitória, Espírito Santo. Nós aqui do Moçambique agradecemos imenso por esse momento de conversa. Olha, eu que agradeço, foi um prazer enorme. Eu estou morrendo de saudade de voltar aí, porque fiz amizades com várias pessoas. Então, é um povo muito querido,
e está aqui no meu coração. E pode ter certeza, muitas coisas que eu produzo, eu sempre vou recordar quando eu estive aí. Foi um momento muito forte e que eu carrego até hoje, né? Dá para perceber, né, nos trabalhos que eu faço. Obrigado. Obrigado até João Adriano comentou agora. Boa tarde. Muito obrigado, Isa. E nos vemos na próxima conversa, né? Vou deixar já aqui a nossa próxima palavra do artista, ainda vai ser da semana como artista moçambicana. E para a próxima semana, vamos falar de um fotógrafo moçambicano importante, estudado no Brasil por várias universidades, e uma das coisas importantes vai falar do nosso grande fotógrafo da Bandeira, esteve aqui a comentar conosco. Cristina, de coração mesmo, valeu muito, gostei imenso de ter conversado consigo. Muito obrigado. Hein? Obrigada, Jorge. Obrigada. Obrigada a todos.